Olá a todos, olá a todas. Eu sou Marcelo Batalha, professor de língua portuguesa, e é com muita alegria que hoje estreamos um novo conteúdo, coerência textual. Antes de entrarmos devidamente, né, propriamente no conteúdo, eu quero apresentar para vocês aqui os objetivos de aprendizagem e as habilidades esperadas, né? Então vamos a elas. É a aula 25ª, né? Os objetivos de aprendizagem inicialmente proporcionar situações discursivas que fomentem, ou seja, que gerem, né, que criem práticas orais, favorecendo a expressão de pontos de vista e o protagonismo do estudante. Em seguida, analisar a coerência numa produção oral, considerando a situação discursiva. Entenda-se aí coerência por sentido, né? Ou seja, nexo. Um texto ele precisa ter coerência, portanto ele precisa ter nexo, ele precisa ter sentido. E terceiro, atentar para a coerência, ou seja, para esse nexo, para esse sentido em uma produção escrita, observando os espaços de interação entre os interlocutores, o propósito comunicativo, as características dos gêneros escritos em seus diferentes registros. Então, aqui temos as habilidades da readequação curricular do município da Vitória de Santo Antão, que é construir parágrafos que apresentem unidades de sentido de acordo com as especificidades do gênero, analisar a coerência numa produção oral, considerando a situação discursiva, e, por fim, identificar a ordem cronológica dos eventos em uma função dos conectores. Olha só, eu quero trazer aqui para vocês um texto que ele é emblemático para explicar, né, essa coisa da coerência textual. É um texto que foi retirado de uma produção acadêmica, de uma pesquisa da professora Ingedore Kó e do Travalha, tá? Então eu quero ler aqui para vocês o texto e aí depois a gente adentra, na verdade, no conteúdo. Começa assim. João Carlos vivia em uma pequena casa construída no alto de uma colina, cuja frente dava para leste. Desde o pé da colina se espalhava em todas as direções até o horizonte uma planície coberta de areia. Na noite em que completava 30 anos, João, sentado nos degraus da escada colocada à frente de sua casa, olhava o sol poente e observava como a sua sombra ia diminuindo no caminho coberto de grama. De repente, viu um cavalo que descia para sua casa. As árvores e as folhagens não permitiam ver distintamente. Entretanto, observou que o cavalo era manco. Ao olhar mais de perto, verificou que o visitante era seu filho Guilherme, que há 20 anos tinha partido para alistar-se no exército. E em todo esse tempo não havia dado sinal de vida. Guilherme, ao ver seu pai, desmontou imediatamente, correu até ele, lançando-se nos seus braços e começando a chorar. Então, quero que vocês reflitam, né, fiquem pensando um pouco, né, sobre esse texto, que aparentemente não tem nenhum problema, mas que depois de explanarmos aqui sobre a coerência, esse evento da coerência textual, a gente volta a ele para fazer uma análise mais detida, tá? Então, olha, primeiro, coerência textual ela está relacionada ao sentido, como eu disse, né, de um texto, ao nexo. Esse texto ele pode ser um texto verbal, ele pode ser um texto não verbal, tanto faz, mas ele precisa ter coerência, ele precisa ter nexo. Então, essa coerência ela pode ser sintática, ela pode ser de ordem semântica, de ordem temática, pragmática, estilística ou ainda genérica. Vamos a elas, então. Olha só, a sintática ela tem relações estruturais com a estrutura do texto, a amarração das palavras. Tá? Já a semântica tem uma conexão com o sentido, com o significado daquilo que está sendo dito. A temática
já diz, o próprio nome tem a ver com o tema, né? Com o assunto que está sendo ali abordado. A pragmática tem a ver com o contexto, né? Ou seja, você está falando isso em que contexto? De repente você está dizendo algo que tem coerência para você, mas não tem coerência para outro, porque o teu interlocutor, ou a tua interlocutora, ela não conhece o contexto daquela fala. É como se eu estivesse aqui explicando alguma coisa, ou falando sobre alguma coisa muito desconhecida, sobre as quais as pessoas não conhecem, sobre as quais as pessoas não dominam, e eu estivesse aqui dizendo, né, trazendo palavras soltas, como se essas pessoas dominassem aquele tema. Então, pode ter muita coerência para mim, mas pode não ter coerência para o outro. E estilística, que é o uso, né, da variedade linguística adequada. Se eu estou falando com um agricultor que não teve a oportunidade de ir à escola, que não teve a oportunidade de ser escolarizado, não é? Eu preciso utilizar uma abordagem, não é, que seja a mais simples do ponto de vista até de algum vocabulário mais formal, tal. Por quê? Para que ele compreenda aquilo que eu estou dizendo. A mesma coisa é quando eu vou me reportar através de um documento, não é? De um ofício, de um requerimento a uma organização, não é? Seja ela pública, seja ela privada, eu tenho que ali utilizar um português padrão, ok? E temos ainda a coerência chamada genérica, porque o seu uso, né, está muito relacionado com a apropriada, né, utilização do gênero textual, ou seja, um gênero textual adequado. Eu nunca vou, de modo algum, tentar instruir alguém sobre a montagem de um determinado equipamento, né, utilizando, por exemplo, o modelo de uma bula de remédio. Né? Eu vou utilizar o modelo de um manual de instruções, tá certo? Então assim, ela depende, ou seja, a coerência depende não só dos elementos coesivos, e coesivos vem de coesão, que é um conteúdo mais à frente que a gente vai estudar, não é? Mas também da realidade extralinguística, ou seja, é de uma realidade que está para além do texto ali, tem a ver, tem relações outras, especialmente com o contexto, tá bom? Então vamos lá, o resumo sobre a coerência textual. A coerência textual está relacionada aos sentidos de um texto e ocorre por meio de elementos linguísticos e extralinguísticos, como eu disse. Então, só recapitulando, a sintática se refere à relação entre os componentes de um texto, a semântica tem a ver com relações de sentido entre palavras ou expressões de um texto, ou seja, o significado dessas palavras. A coerência temática ocorre quando não há fuga do tema. A coerência pragmática, ela está associada aos elementos extralinguísticos, ok? E nós temos aqui a coerência estilística. Ela acontece quando o texto utiliza a variedade linguística adequada. E a coerência genérica diz respeito ao uso adequado do gênero textual. Os princípios da coesão textual são, primeiro, né? Isso é a coisa mais importante, é a não contradição, é eu não me contradizer. E é a não tautologia. O que é tautologia, né? Tautologia é quando você utiliza muitas palavras para dizer uma coisa que é aparentemente simples. É quando você faz muito arrudeio. Então é o que a gente chama também de prolixidade, tá bom? Então, tautologia. E relevância, ou seja, aquilo que você está dizendo tem que ser relevante, tem que ser importante. Então, a coesão, aquela mesma que eu citei no início aí, né, há pouco, ela se refere aos elementos estruturais do texto e auxilia na coerência textual, que conta também com o contexto. Por isso que eu digo, gente, que a coerência ela é irmã siamesa da coesão. Portanto, um conteúdo, um tema, né, indispensável para quem, por exemplo, quer escrever uma redação, né, uma boa redação. Okay? Eu vou trazer aqui um texto
misto, né? Que é um texto verbal, que tem palavras e que tem imagem. Aí é um texto não verbal, ok? Olha só, veja esta propaganda contra o tabagismo, né, da ACT Promoção da Saúde. Ela diz assim, olha, assim como a fumaça, a indústria do cigarro não respeita limites. Olha, assim como a fumaça, a indústria do cigarro, ela não respeita limites. Parte do texto verbal diz assim, né? Assim como a fumaça, tudo isso que eu já repeti aqui, né? Então, um elemento coesivo, portanto, linguístico, que ajuda na coerência textual, é o uso da expressão assim como, que vai indicar uma comparação, vai estabelecer uma comparação entre a fumaça e a indústria de cigarro. Agora veja, esse texto ele tem coerência para a gente, porque a gente sabe o que é fumaça, e a gente sabe o que é cigarro, e a gente tem uma ideia do que seja uma indústria de cigarro, ou a indústria do cigarro, não é? Por assim dizer. No entanto, para entender essa comparação, o receptor, ou seja, a pessoa que está nos ouvindo, que está nos escutando, ou a pessoa que está lendo essa mensagem, ela precisa ter um conhecimento extralinguístico, isto é, saber que a fumaça é algo que se volatiliza, ou seja, ela se espalha, ela se dissipa, ela penetra em lugares, não é, que perde, que foge ao nosso controle. Então, se a pessoa não conhece essa característica da fumaça, dificilmente ela vai entender, não é, essa relação que se tentou estabelecer aí entre a fumaça e a indústria de cigarro. Porque a indústria de cigarro, de acordo com essa propaganda aqui, tem essa mesma característica. É uma erva daninha, ela se espalha, ela não pede licença para entrar, né? Então aí, se eu entendo isso, o texto é coerente. Se eu não compreendo o texto, ele passa a ser um texto incoerente, sem nexo, sem sentido, ok? Nós temos aqui ainda o texto que, por fim, já que vocês têm uma ideia do que vem a ser coerência, né, e do que vem a ser coesão, pelas explanações que eu já trouxe aqui para vocês, eu vou trazer aquele texto que eu abordei no início da nossa aula. Olha só, João Carlos, e aí eu marquei de vermelho para a gente ir entendendo direitinho os pontos de incoerência. João Carlos vivia em uma pequena casa construída no alto de uma colina. Observe, era no alto de uma colina, cuja frente, gente, dava para leste. Olha só, presta atenção. Desde o pé da colina, lá embaixo, né? Se era no alto da colina, então desde o pé da colina se espalhava em todas as direções até o horizonte, não é? Uma planície coberta de areia. Opa! Parece que era uma região desértica, né? Aí ele diz, na noite em que completava 30 anos, João, sentado nos degraus da escada, colocada à frente de sua casa, olhava o sol poente. Vocês não percebem nenhuma incoerência aí, não? Olha, o sol poente. Se era o sol poente, é o sol que se põe. E o sol se põe à noite, durante a manhã ou durante a tarde, não é? Então, vamos analisar isso. Porque lá em cima ele diz que na noite em que completava 30 anos. Tem coerência isso aí? Vamos adiante. Ele diz, olhava o sol poente e observava como a sua sombra ia diminuindo. Olha, se o sol era poente e observava como a sua sombra ia diminuindo, significa que o sol estava a pino, estava começando a ficar no meio, né, no centro. E aí começa a ter ausência, a sombra vai diminuindo, tá? Então já tem uma outra incoerência que a gente percebe aqui. Aí ele diz, as árvores e as folhagens não permitiam ver distintamente. Puxa, mas ele falou que o horizonte era coberto de areia, né? Era uma planície coberta de areia. Como é que agora as árvores e as folhagens não permitiam ver distintamente? E ele diz, entretanto observou que o cavalo era manco, ou seja, o cavalo manquitolava, andava trôpego. É como se ele só tivesse 3 pernas, não é? 3 patas.
E aí ele diz, ao olhar de mais perto, verificou que o visitante era seu filho Guilherme. Olha, ele não saiu lá de onde ele estava na escada. Então, ao olhar de mais perto, talvez o filho estivesse se aproximando dele, mas, bom, é um texto que carece de revisão. E aí ele diz, verificou que o visitante era seu filho Guilherme, que há 20 anos tinha partido para alistar-se no exército. Gente, ele estava completando 30 anos naquela noite. O filho saiu de casa há 20 anos para alistar-se no exército. E se eu bem sei, a gente só pode se alistar a partir dos 17 anos e 6 meses. Então ele saiu de casa já com 17 anos e 6 meses. Estava há 20 anos longe de casa. Então ele já tinha o quê aí? Pelo menos 37 anos e 6 meses. Como é que ele poderia ser mais velho do que o pai que acabava de completar 30 anos? Então, olha outra incoerência aí, não é? E aí ele diz que o pai reconheceu logo que era o filho Guilherme. Como é que alguém de cara, a uma distância, já reconhece o filho, por mais afeição que tem a ele, não é? Mas como é que reconhece esse filho depois de 20 anos? Estranho, né? Aí ele diz, Guilherme, ao ver seu pai, desmontou imediatamente. Opa, mas até onde foi dito aqui no texto, o cavalo era manco. Como é que ele estava, né, montado no cavalo? Então, imediatamente correu até ele, lançando-se nos seus braços e começando a chorar. Então, é um texto eivado, ou seja, cheio de incoerências, né? Incoerências que dificultam, né, embaralham, comprometem o entendimento do texto. Uma redação dessa no Enem, por exemplo, é ponto de corte, né? Porque é um texto maluco, né, na sua compreensão. Olha aí, só para rememorar, eu coloquei aqui alguns pontos para fixar, tá bom? Vamos a eles. Primeiro, se a casa de João dava de frente para o leste, o sol se punha às suas costas, não é? Ou seja, a oeste, tá bom? Ali faltou um S. Eu antes quero voltar ao texto aqui para dizer o seguinte, eu até sublinhei aqui, olha, esse A aqui, onde tem pertinho do 7, que tem, o visitante era seu filho Guilherme, que há 20 anos, esse A deveria ser um A com H, porque é o A indicando o tempo passado, tá? Então, há também um problema aí gramatical, ok? Voltando aqui, João morava, o segundo, né? João morava numa colina árida, ou seja, deserta ou desértica, tanto faz, diante de um cenário desértico, como está dizendo aqui, o caminho de grama, as árvores e as folhagens contrariam o que foi dito anteriormente. Terceiro, a casa de João ficava no alto da colina. Para chegar a ela era preciso subir e não descer. Quarto, se João não conseguia ver distintamente, como percebeu que o cavalo era manco? Quinto, se João estava sentado nos degraus da escada de sua casa, como pôde olhar mais de perto? Sexto, se João completava 30 anos, não poderia ter um filho que partira há 20 anos para se alistar no exército. E sétimo, também não poderia ter o reconhecido de longe, após tanto tempo sem se ver. Então, gente, o estudo da coerência textual é um estudo extremamente relevante, né, na produção do texto, na escrita, especialmente também na oralidade, na fala, né? É preciso estar atento a essas, digamos, a essas questões, a esses aspectos do sentido, né, do contexto do texto. Bom, por hora é só. Agradeço, né, pela companhia. Recomendo que vocês conversem com a sua professora, com o seu professor, para dirimir, tirar qualquer dúvida. E é isso, se cuidem e até o próximo encontro. Um grande abraço.